Igreja de Deus, feliz sábado. Amém. Deus seja louvado por sua vida, por nossa vida. Louvado seja Deus pela semana que Ele nos concedeu e por esse sábado maravilhoso em que estamos aqui na sua presença. Amém? Os amigos estão conosco aqui nessa manhã, como eu não conheço, né, todos aqui. Se tem alguém aqui nos visitando nessa manhã, é um amigo, ou quem sabe você ainda não é adventista do sétimo dia, ou não batizado nesta igreja, seja bem-vindo aqui à sua casa, que o Espírito Santo continue tocando o seu coração, a sua mente, e que cada família aqui nessa manhã possa continuar recebendo as maravilhosas bênçãos dos céus. Amém? É uma alegria estar novamente aqui com os irmãos, com a igreja, né, central de Poá. Eu estive aqui da última vez, foi num sábado onde nós participamos juntos, né, da cerimônia da comunhão, da Santa Ceia. E lá, então, nós já falávamos um pouquinho desse momento, né, em que estaríamos aqui nessa semana de mordomia cristã. Né, semana de mordomia cristã. Então, você tem vivido na mordomia? Olha, eu sou baiano, eu não sei se eu falei isso na outra ocasião, né? Então, na Bahia, se você perguntar se alguém está vivendo em mordomia, não é bem o que se entende aqui em São Paulo, né? Então, assim, você está vivendo na mordomia, né? Então, o baiano ele vai pensar assim, olha, ele está dizendo que eu estou vivendo a minha vida tranquilamente, deitado numa rede, bebendo água de coco, sabe? Alguma coisa assim, tá? Mas é mordomia cristã, né? Mordomia cristã. Eu estou acompanhado da minha esposa, né? Da outra vez ela esteve comigo também, a Dilma. E hoje, né, de maneira muito especial, também da minha mãe. Né, essa senhora ali, distinta, é a minha mãe. Ela viajou, né, 1.800 quilômetros lá da Bahia para cá, lá da cidade de Ipiaú, uma grande metrópole, lá no interior da Bahia, no sul da Bahia. E o nome da minha mãe é Jocélia, o nome da minha esposa é Dilma, e elas estão aqui também comigo hoje, né, para adorarmos o nome do nosso Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 29. Deixa só... Cadê o irmão Noel? Onde é que o irmão Noel está? Ah, está ali. Tudo bem, meu irmão? O irmão Noel, que é o diretor, né, do Ministério de Mordomia aqui da igreja, né? Mordomia cristã da igreja. Deus continue abençoando, meu irmão, viu? E que seja uma semana enriquecedora para a igreja aqui. Amém. Muito bem. Nós vamos... Jeremias, capítulo 29. Queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele tem planos para a nossa vida. Deus tem planos para a vida dos seus filhos, né? E quando a gente pensa nesse assunto, nós nos perguntamos assim, qual é a pessoa, né? Qual é a pessoa, qual é o ser humano, qual o jovem que não faz planos para ter um futuro brilhante, né? Como pais, muitas vezes nós fazemos planos, né, para o futuro dos nossos filhos. Nós temos planos para a nossa própria vida. E todos, sem dúvida, que fazem planos e desejam ter um futuro próspero, um futuro brilhante, desejam ter, né, uma vida de paz, esperança, por que não, prosperidade, né? E a Bíblia diz que Deus, Ele tem planos para a vida dos seus filhos. E esses planos estão descritos na sua palavra. Esses planos estão descritos, né, na palavra de Deus. E eu quero ler com os irmãos, Jeremias, capítulo 29, no verso 11. Onde a palavra de Deus diz assim, Deus falando ao seu povo por meio do seu profeta. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então Deus diz, eu sei os planos que tenho para a tua vida. Olha, eu conheci o Evangelho, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha cerca de 17 anos. Eu fui batizado com 18 anos de idade, né? E eu comecei então a estudar a Bíblia, a conhecer o Evangelho. É uma longa história até aí, né? Foi através da minha esposa hoje, né? Eu a conheci e aí começamos a namorar e através disso então que eu comecei a estudar a Bíblia, a palavra de Deus.
E assim, e até os 18 anos, embora eu já tinha, né, vários planos na minha mente, tinha vários planos de vida e tudo mais, mas até os 18 anos eu nunca tinha saído da minha cidade mais do que 200 quilômetros, né, 100, 200 quilômetros, nunca tinha saído. E eu tinha muitos planos para a minha vida e eu achava que aqueles planos eram, né, que iria trazer sucesso para mim e que traria, né, para a minha vida, então, prosperidade e que assim, então, me faria viver bem nessa terra. Aí eu me deparei com esse texto, né, enquanto estava estudando, me deparei com esse texto e Deus diz que Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Os pensamentos que tem para nós. E interessante, né? A partir daí, a partir de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, nenhum daqueles planos que eu havia pensado para a minha vida, nenhum daqueles planos se concretizaram. Porque eu comecei a viver os planos que Deus tinha para a minha vida. Comecei a viver os planos que o Senhor tinha. E aí, então, quando falo desse assunto, eu me lembro muito daquilo que vivi e que ainda tenho vivido. E quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós então descobrimos ou percebemos os planos que Deus tem para nós. Você, jovem, adolescente, juvenil, você, adulto que está aqui nessa manhã, homem e mulher, filhos e filhas de Deus, Deus tem um plano específico para a sua vida. Amém? Ele tem um plano específico. O problema é que, muitas vezes, nós queremos, né, ou dar uma ajudinha para Deus, ou nós nos desviamos desses planos que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele se mete em muitas astúcias, diz a palavra de Deus. E esse é, então, um grande problema, né, para o ser humano. O Senhor diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E Ele já adianta, esses pensamentos são pensamentos que envolvem paz, futuro, esperança. A Bíblia em Provérbios 22, verso 4, diz assim, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. E a recepção desses planos envolve para nós, precisamos buscar termos humildade, temor do Senhor, respeito e aceitação por aquilo que Deus, na sua palavra, né? Por aquilo que Ele, na sua palavra, colocou para nós. Por aquilo que Ele, na sua palavra, em amor, revelou para cada um de nós. Logo, nós entendemos que o princípio maior que rege, né, aquilo que é a mordomia cristã, na palavra de Deus, é o reconhecimento de Deus como dono de tudo. Deus como soberano da nossa vida. Deus como aquele que criou o universo e a mantém. E o mantém pelo seu poder. Nós mesmos pertencemos a Ele. E o princípio, então, é esse. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono da minha vida. Então, eu devo viver nesta terra para glorificar o nome de Deus. E Ele tem planos para mim. E esses planos envolvem paz, um futuro. Esses planos de Deus envolvem que é uma vida com propósito nessa terra. Ser mordomo de Deus. Olha, Martin Luther King tem uma frase dele que diz o seguinte, ele diz assim, olha, eu tive muitas coisas que segurei em minhas mãos, e todas elas eu perdi. Mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. Olha só, irmãos. E essa é uma verdade. Será que nós estamos no afã ou dentro do planejamento de buscar conquistar, de buscar, né, elaborar os planos para a nossa vida, será que nós não estamos centralizando tudo isso em nossas próprias mãos? Mas, segundo essa frase, e de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, se nós tentarmos segurar nas nossas próprias mãos, nós iremos perder. Mas se nós colocarmos nas mãos de Deus, nós veremos então que essa será a melhor escolha, né? Esse será então o melhor investimento. Vamos ler agora o texto, Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Olha só o que é que diz aqui a palavra de Deus. Eu
certeza que você conhece, né? Ou em algum momento já leu esse texto, tá? Mas o reconhecimento de que Deus é o doador de tudo, né? Ele é o doador da vida, e que tudo que nós possuímos, né, de bom vem do Senhor, e nós devemos então reconhecê-lo em nossa vida. Esse texto nos ajuda a entender esse princípio e a então colocar, né, as coisas na perspectiva correta. Deuteronômio 8, verso 18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele aquele que te dá forças, ou força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, quem é que nos dá forças para adquirir riquezas? É Deus, é o Senhor. É o Senhor. E o texto diz que nós devemos o quê? Nos lembrar. Nós devemos nos lembrar e jamais nos esquecer dessa verdade. Para quê? E por que é importante nos lembrarmos? Por que é importante nos lembrar que é Deus que nos dá forças? Por que é importante a pessoa não esquecer de onde ele saiu? Por que é importante nós não nos esquecermos como Deus já atuou na nossa vida até aqui? Para que a gente não venha se viver de maneira soberba, né? Para que a gente não se esqueça de que Deus é o doador da vida e é Ele que nos dá forças. E nós devemos ser o quê? Viver com o coração cheio de gratidão para com Ele. Alguém disse que gratidão, queridos, é o exagero mais belo que existe. E é verdade, eu concordo com isso. E nós não podemos ser ingratos para com Deus. E é por isso que Ele nos convida a desenvolvermos e a utilizarmos, né, de maneira responsável, administrar de maneira responsável a nossa vida, no que diz respeito ao tempo, templo, talentos, tesouros, que Ele, em sua infinita bondade, tem colocado em nossas mãos. E sermos agradecidos pelas bênçãos de Deus em nossa vida. Você agradeceu hoje de manhã, quando você acordou e ligou a torneira e tinha água? É porque a gente pensa assim, né? Eu vou agradecer quando Deus me concedeu uma BMW. Mas você agradeceu porque teve uma cama para dormir? Um cobertor? Nesse frio que passamos aí, né? Ou que estamos ainda passando? Você agradeceu pela família que Deus te deu hoje de manhã? Você agradeceu porque tinha pão na mesa? A gente se esquece, irmãos. Às vezes nós nos esquecemos que nas pequenas coisas temos que agradecer a Deus. Ele é o doador. Ele é o doador de todas as coisas. E esse Deus doador tem planos para a nossa vida e Ele diz, olha, não te esqueças de que sou eu, diz o Senhor, quem te dou forças. Eu quem te dou forças. Queridos, a fonte do poder, ou seja, o segredo, é lembrar-nos do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Reconheça-o. Reconhecer que Ele é quem dá poder para adquirirmos riquezas. Riquezas duráveis, viu? E não as riquezas passageiras, né? Ele diz assim, olha, o que você acumular nos céus, essa riqueza que você acumular no céu, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Por quê? Porque você está acumulando riquezas duradouras. Não são as riquezas que irá se esvair pelas suas mãos. O livro de Provérbios, capítulo 3, verso 35 diz, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. Queridos, os sábios herdarão a honra, mas os loucos o quê? Aqueles que não reconhecem Deus como doador, esses irão viver em vergonha. Por quê? Porque estão se esquecendo de um princípio fundamental da palavra de Deus. Deus é soberano e Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Logo, nós seremos sábios, né, e herdaremos honra se reconhecermos Deus como doador de todas as coisas. O livro de Deuteronômio, quando Deus, através de Moisés, fala ao seu povo, no capítulo 30, verso 19, Deus disse assim para eles,
Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Logo, queridos, nós somos sábios quando nós fazemos uso do livre-arbítrio que Deus nos deu e nós escolhemos fazer o quê? O melhor com isso. E nós escolhemos fazer o melhor uso da nossa vida, né? Do templo, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando nós escolhemos fazer bom uso e cuidamos do nosso corpo, não apenas, né, na questão estética, mas para quê? Por entendermos que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós temos que glorificar a Deus através desse corpo. Logo, a Bíblia diz que nós somos sábios, então, quando nós fazemos a boa escolha de fazer o quê? De cuidar do nosso tempo. E de usar o nosso tempo de maneira sábia para também glorificar o nome de Deus. A Bíblia diz que nós somos sábios e nós fazemos a melhor escolha quando nós usamos os talentos, os dons que Deus, que o Espírito Santo, né, nos deu para a honra e glória do nome de Deus. Para exaltá-lo nessa terra. Para vivermos como embaixadores do seu reino nessa terra. O reino da graça. E muito em breve estarmos, né, como súditos do reino da glória que o Senhor Jesus trará quando da sua vinda. Somos sábios e fazemos a boa escolha quando nós decidimos usar de maneira sábia os recursos, né, o tesouro que Deus coloca em nossas mãos pelo seu poder. E assim então usamos para glorificá-lo e honramos a Ele. E somos fiéis a Ele. Também na administração sábia dos recursos que Ele coloca em nossas mãos. E somos fiéis para com Ele, quando adoramos a Ele através dos dízimos e ofertas e dádivas que nós podemos então aplicar para a sua causa, para o avanço do seu reino nessa terra. Por quê? Porque nenhum infiel herdará o reino dos céus. É o que diz a palavra. Queridos, somos sábios quando fazemos o uso adequado do livre-arbítrio e daquilo que escolhemos. O sábio Salomão também disse: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. A melhor escolha é feita quando compramos a verdade e não a vendemos por nada. E essa verdade envolve sabedoria, disciplina, decisão, controle, orçamento, entendimento, saber administrar as dádivas que Deus coloca em nossas mãos. Nas minhas conversas com o irmão Noel, durante a semana, será falado aqui sobre orçamento, né? Para quê? Para aprender a acumular? Não é esse o princípio. Para aprender a administrar, quem sabe crescer no conhecimento da administração, daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E isso é importante. Para quê? Para que o nome de Deus seja honrado. A Bíblia, no livro de Isaías 48, verso 17, diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus, então, nos ajuda na decisão, né? Assim diz o Senhor, o nosso Redentor, o Santo, o Senhor Deus. Ele nos ensina aquilo que é útil. Ele nos aponta o caminho em que devemos andar. Ele nos aponta, né, o caminho que devemos trilhar, e pelo seu poder, queridos, pelo seu poder, se nós andarmos nesse caminho, nós estaremos então dando passos, né, largos em direção ao centro da vontade de Deus. Porque é isso que Ele faz. Ele aponta o caminho para nós. O perigo é quando nós achamos que sabemos o que é melhor para nós e achamos que o nosso caminho é melhor do que o caminho apresentado pela palavra de Deus. É melhor do que o caminho que o Senhor apresentou para nós. Eu lembro que, e esses dias eu estava olhando nas minhas coisas, uma caixinha antiga lá que eu tenho, uma pasta, na verdade, e eu estava me lembrando desse episódio.
Como eu falei para você já, mais no início, eu fui batizado com 18 anos. E com 20 anos eu casei com essa moça linda que está ali. E aí, preparando, né, para o casamento, eu lembro, aí eu fui relembrar lá, irmãos, naquela época eu recebia, onde eu trabalhava, R$70 por semana. E aí eu fui vendo lá umas anotações que eu tinha, né? E eu pensando assim, olha, aí eu falei daquele período todo me preparando para casar, né? E comprando umas coisas, comprando outra, aí vendo todas aquelas questões que envolvia. E aí eu encontrei umas anotações. E tá lá, né? Anotado. E aí estava assim, ó. Entrada, né? R$70. Eu colocava ali. E aí, em seguida aqui vinha, né? Dízimo e oferta. Aí eu falei, uau, olha só. Aí depois lá, venda da Dona Nólia. Dona Nólia é uma moça que tinha uma quitanda lá no bairro. Eu comprava o fiado da mão dela e estava lá o dinheiro que tinha que pagar. E aí depois as demais coisas, né? E eu fiquei pensando, nossa, mas como Deus nos abençoou. Nos abençoou. Naquele momento, né, R$70 por semana era a minha renda. Mas honrando a Deus em primeiro lugar. Honrando a Deus em primeiro lugar. Não tinha ainda entendido o chamado de Deus para o ministério, nada disso. Mas estava lá, servindo a Deus e honrando a Deus. Fui batizado na igreja, uma igreja pequena. E aí os irmãos, né, assim que fui batizado, os irmãos chegaram para mim e falaram assim, ó, agora você vai ser o diretor jovem, o líder jovem da igreja, né? Eu não sabia o que era diretor jovem, mas eu falei, eu pensava assim, né? Não pode falar não. Então, quando a irmã me falou, ó, você agora vai ser o diretor jovem, aí eu não sabia do que se tratava, eu não sabia o que tinha que fazer, mas eu falei, ok, tá bom. Porque eu achava que não podia dizer não. E aí, depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu respondi que sim, mas o que é para fazer? Aí eu falei, então tem que buscar, né, com alguém que saiba o que tem que fazer. E comecei então a colocar os talentos que Deus me deu, a fim então de honrar o nome de Deus. Lembro que posteriormente, depois de mais ou menos uns 6 meses como diretor jovem, veio a comissão de nomeações naquele grupo, e os irmãos depois disseram assim, agora você é o líder, o diretor missionário da igreja. E eu falei, ok, não sei do que se trata, mas eu aceito. E aí já estava como diretor missionário, né? Falei, ok. Comecei a pregar o evangelho para minha mãe. A primeira pessoa que eu comecei a pregar o evangelho foi para ela. Eu sou o primeiro adventista da minha família. E eu comecei a pregar dentro de casa. E pregando, e ela relutando por muito tempo, mas depois o Espírito Santo, né, alcançou o coração dela. E ela foi batizada. E aí depois eu comecei a pregar para os meus irmãos, em casa, né? Aí depois eu me sentia mais preparado. Eu falei, agora eu vou pregar por de fora. E aí comecei a pregar, honrando o nome de Deus. E ao olhar para trás, eu percebi assim, esses não foram os planos que eu tracei. Mas eu tinha certeza que eram os planos que Deus tinha traçado para mim. E esses planos, eu não vou me alongar mais, mas esses planos me trouxe até Itaquaquecetuba e me trouxe até aqui para falar para você nessa manhã que os planos de Deus para a tua vida, se você permitir que Ele te conduza, esses planos jamais poderão ser frustrados. Porque Ele é o Senhor da tua vida. Porque Ele é o Deus soberano. Porque Ele é aquele que faz mais do que nós podemos sonhar ou jamais imaginar. É o que Ele faz. Queridos, a Bíblia diz que, Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a luz da alva. Os requisitos básicos para a prosperidade nos planos de Deus é harmonia com a lei de Deus. Ei, jovem, você que está aqui nessa manhã, olha para cá. Você está buscando prosperar? Você está buscando crescer? Está buscando planos de paz e de vida com propósito para o seu viver? A pergunta que eu faço para você nessa manhã é, você está em harmonia com a lei de Deus? A busca para realizar os seus planos está em harmonia com os testemunhos do Senhor? Essa manhã,
podemos usar para fazer uma reflexão, porque se não estiver, entenda, esses planos não serão bem-sucedidos. Quem está dizendo isso não é o pastor Marcelo. Quem diz isso é a palavra de Deus. A lei e o testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Pode até parecer que aqueles que estão construindo ou que estão, né, buscando fazer o seu futuro sem atentar para a lei de Deus, pode até parecer que estão se dando bem. Mas em algum momento, você verá que isso não é verdade. Então, está em harmonia com a lei de Deus? Está em harmonia com os testemunhos do Senhor? O que diz a inspiração bíblica, a serva do Senhor, a profetisa do Senhor, Ellen White? Quando os que conhecem a verdade praticarem a abnegação ordenada pela palavra de Deus, a mensagem irá com poder. O Senhor nos ouvirá as orações pela conversão de almas, diz a serva do Senhor. Conselho, né, sobre mordomia. Deus tem um plano definido, queridos, e traçado para cada um de nós. Este plano atende nossas expectativas de vida espiritual, financeira e de uma vida com propósito. Agora, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos é nos volver para Deus e atender às suas orientações, seguindo aquilo que Ele diz para nós. E quando nós fizermos isto, a Bíblia diz que Deus ouvirá as nossas orações. A Bíblia diz que Deus ouvirá a nossa petição. A Bíblia diz que Deus irá abençoar, né, os planos que estarão em harmonia com a sua vontade. Os planos que estarão em harmonia, né, que estará em harmonia com a sua vontade. Nós temos que pensar. E sabe de uma coisa? Nós temos que pensar nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Deixa eu falar para você uma coisinha aqui. Esses dias eu estava numa situação, né? E eu fiquei pensando. Aconteceu uma situação, e aí tivemos que colocar, né, 6 pessoas dentro de um carro que só cabia 5. E a pessoa olhou para mim e falou assim: ore e pede a Deus para abençoar a nossa viagem. Parece nada isso, né? Nós temos que estar em harmonia com a vontade de Deus, com aquilo que é certo. Com aquilo que é certo. Então, nós temos que aplicar o coração diariamente para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Queridos, que pelo poder de Deus, que por sua graça, o Espírito Santo possa a cada dia, né, fazer com que essas verdades sejam imprimidas em nosso coração, escritas em nosso coração, de maneira que possamos viver para a glória de nosso Deus. Que haja no nosso coração desejo de conhecer, né, os detalhes desse plano de Deus para nós. Esses planos de Deus que envolvem futuro, vida com propósito. Esses planos de Deus que é plano de paz para a nossa vida, como descrito através do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, no verso 11. E que o Espírito Santo produza em nosso coração o desejo de colocarmos esse plano em prática, para que a nossa vida glorifique o nome de Deus nessa terra. Que possamos aproveitar esses dias, né, essa semana, para mais uma vez, quem sabe, estarmos aqui para adorar a Deus, para ouvir mais sobre esses planos e a cada dia tomarmos decisões que nos ajude a estar alinhados com o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Nessa manhã, eu encerro aqui falando do meu desejo de que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que os planos dele não sejam frustrados na tua vida, mas que você possa continuar vivendo, ou alinhar-se para viver dentro dos planos de Deus. Amém? O Gustavo irá louvar o nome do Senhor. E nós, enquanto ele louva, que possamos fazer mais uma vez a nossa entrega ao Senhor, de maneira pessoal. E logo após, nós iremos orar, clamando mais uma vez a Deus por seu poder e por sua bênção em nossa vida.
honras a um rei que da sua glória se despiu. E como exigir riqueza de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contraste. Precisamos nos lembrar, a verdade retornar e alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado, duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo, ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele. Mais do que ler falar, eu preciso viver Jesus. Falar, eu preciso viver. Amém. 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 Que possamos viver os planos de Deus que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Ainda no livro Conselho sobre a Mordomia, página 36, diz assim: há apenas dois lugares no universo onde podemos colocar os nossos tesouros: nos celeiros de Deus ou no de Satanás. E tudo o que não é dedicado ao serviço de Deus é contado ao lado de Satanás e vai fortalecer a sua causa. Nós não podemos estar divididos. A nossa vida deve estar nas mãos de Deus e que os planos dele para a nossa vida se cumpram. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te louvamos mais uma vez por sua palavra. Queremos
te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem planos para a nossa vida. E esses planos envolvem paz, envolvem um futuro, envolvem esperança. Obrigado porque é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece os pés e as mãos. É o Senhor que nos fortalece, ó Deus, nossa mente e coração, a fim de buscarmos um futuro. E que possamos, ó Pai, nessa manhã, pelo Teu poder, caminharmos a cada dia para o centro da Tua vontade e nos render em Tuas mãos, a fim de vivermos os planos que o Senhor tem para nós, porque os Teus planos são melhores. Obrigado, porque em infinita sabedoria, o Senhor nos trouxe para esse encontro, para mais uma vez ouvirmos a Tua voz e termos então a oportunidade, Senhor, de escolher viver para o avanço do Teu reino, para a glória do nome do Senhor nessa terra. Pai querido, nos ajude a vivermos como mordomos fiéis do Senhor, administrando a nossa vida de acordo com a Tua palavra. Que aconteça a reflexão de perceber se os planos que temos seguido até aqui se estão em acordo com a Tua lei, se estão em harmonia com os Teus testemunhos, se estão em harmonia com a vontade do Senhor. E se não estiverem, Pai, que o Senhor nos dê coragem e forças para mudarmos, para fazermos uma conversão e nos voltarmos para Ti. Pai querido, que o Teu Espírito continue nos guiando, Senhor, para fazermos aquilo que é útil, para administrarmos a nossa vida de maneira que o Senhor seja honrado. Tome cada adorador aqui, Senhor, cada mordomo do Senhor, tome em Tuas santas mãos. Cada família, Pai, nessa manhã, a Tua igreja, o Teu povo aqui reunido, a liderança dessa igreja, os amigos que estão conosco. Fortalece, ó Deus, os Teus filhos, para que essa igreja continue sendo um farol, apontando o porto seguro que é Cristo Jesus. Leva-nos em segurança, guarda a nossa vida, que amanhã o Teu Espírito nos traga novamente, Senhor, as atividades dessa tarde também, para que possamos continuar crescendo e continuarmos ouvindo a Tua voz. Suplicamos a Ti essas bênçãos, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém.